Boa noite, amados. Sejam bem-vindos, vocês estão aqui pela primeira vez. Que o Senhor possa realmente falar contigo nessa noite, que você possa ser ministrado pelo Senhor. E você que é da casa também seja bem-vindo nessa noite. Alguns que eu estou vendo que voltaram de férias, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos. É muito bom estar aqui e tê-los aqui, principalmente saber que o Senhor está aqui conosco no meio de nós. Eu gostaria de te convidar, querido, a abrir a palavra de Deus no Salmo de 126. Nós vamos ler os versículos 5 e 6 e pedir gentilmente para que você se coloque de pé com a palavra de Deus, para que nós possamos ler juntos. Glória a Deus. No capítulo 126, versículos 5 e 6, está escrito o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus Altíssimo, nós pedimos a Ti para que o Senhor venha falar ao nosso coração. Pedimos a Ti para que o Senhor possa plantar em nós aquilo que precisa, que o nosso coração precisa. Que essa palavra possa vir de encontro à nossa maturidade, às nossas expectativas. Que essa palavra seja o alimento que precisamos para hoje, Senhor. Fala na individualidade de cada um. Gera, Senhor, aquilo que Tu tens para gerar na vida de cada um aqui nessa noite. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querido. Hoje é um dia especial. Nós estamos encerrando o nosso jejum de 21 dias. Alguns que começaram conosco lá fielmente no primeiro dia, hoje já deixaram provavelmente o carvão na churrasqueira para quando voltar do culto fazer aquela picanha. Não é o meu caso. Amados, essa palavra nessa noite é uma palavra de maturidade, é uma palavra de amadurecimento. O salmista está aqui dizendo para nós, falando num contexto de plantio e colheita, dizendo que aquele que planta com lágrimas, com júbilo colherá. Aquele que planta triste, com alegria vai colher. E quando eu li isso e eu comecei a visualizar, eu tenho uma característica de tentar visualizar as coisas, e uma imagem foi formada dentro de mim, e se eu pudesse, eu me dedicaria à pintura só para fazer essa imagem. Porque o texto está dizendo que quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Então o texto está dizendo para nós que as lágrimas regam as sementes. E enquanto você vai plantando, as lágrimas vão caindo naquela semente, e aquela semente então vai se tornando algo que vai crescendo. Eu já imaginei um quadro, né? O salmista, o artista aqui, que em seu momento de composição escreveu isso aqui, e faltou um pintor do lado para fazer uma bela imagem, né? E queridos, por que é uma palavra de maturidade? Porque há um segredo para nós cristãos aprendermos a respeito da tristeza. Há um segredo para nós cristãos aprendermos a respeito das lágrimas. E eu creio que o Senhor, Ele, através de Sua palavra, através da Sua manifestação do Espírito Santo dentro de cada um de nós aqui nessa noite, que nós possamos então aprender um pouco mais a respeito disso, em nome de Jesus. Amém? As lágrimas, elas estão na semeadura. E a alegria está na colheita. E muitas vezes nós nos atentamos muito na alegria, né?
Muitas vezes nós nos atentamos na colheita. Muitas vezes poderíamos usar esse texto de forma legítima, dizendo, olha, o momento em que nós estamos vivendo é ruim, mas vai melhorar. Poderíamos usar esse texto dessa forma, dizendo que, olha, você que está chorando, você que está pranteando, você que está num momento de introspecção, as coisas vão melhorar e você vai colher. E isso é verdade. Nós vamos colher, de fato, aquilo que plantamos com tristeza, colheremos com alegria. Agora, para que nós possamos colher com alegria, é necessário saber plantar com tristeza. Para que nós possamos colher com alegria, é necessário saber plantar com tristeza. E o fato é que hoje, quando se entristece, não se planta. O fato é que hoje, quando se emburrece, não se planta. O fato é que hoje, quando a tristeza toma conta, se desiste. E as sementes são deixadas de lado. Porque o que o texto está ensinando para nós é que mesmo na tristeza há necessidade de plantação. Que mesmo quando nós estamos infelizes, há necessidade de continuarmos vivendo um cristianismo real. Há necessidade de nós continuarmos nos achegando ao Pai. E nessa noite eu quero compartilhar 3 significados do que é plantar com lágrimas. 3 significados do que é plantar com lágrimas. E o primeiro significado está lá em Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 29. Quero te convidar a abrir. Filipenses, capítulo 1. Versículos 27 a 29. O primeiro significado de plantar com lágrimas nessa noite, amados, é padecer por Cristo. O texto diz o seguinte, no versículo 27 do capítulo 1 de Filipenses: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, Paulo está, em sua carta dizendo que quando ele for os ver, ou mesmo não indo, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, diga firmes, firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Diga, lutando juntos pela fé evangélica. Amém. Amados, plantar com lágrimas é padecer por Cristo. O texto começa dizendo para nós, Paulo diz à igreja de Filipenses e a nós aqui nessa noite, que acima de tudo, nós devemos viver por modo digno do Evangelho de Cristo. E viver de modo digno do Evangelho de Cristo não é viver de modo digno para o Evangelho de Cristo, ou de acordo com aquilo que eu acredito, da forma em que eu consigo, mas é digno do Evangelho de Cristo. Então há uma dignidade em que nós devemos viver o Evangelho, há uma forma em que nós devemos viver o Evangelho em todos os momentos, em todas as situações. E nós não podemos abandonar os valores e os princípios cristãos quando estamos tristes. É por isso que eu falei que a mensagem hoje era uma mensagem de amadurecimento, amém, igreja?
Nós não podemos abandonar o Evangelho quando as infelicidades dessa vida nos alcançam. Não podemos abandonar aquilo que cremos e entendemos e lemos e aprendemos na palavra do Senhor quando somos tomados de tristeza, quando somos tomados de situações que nos tiram da rota. E nós devemos permanecer fiéis, porque há uma dignidade pela qual o Evangelho requer de nós uma postura. E Paulo está dizendo aos Filipenses justamente isso. Ele diz, olha, existe uma postura que o Evangelho requer, e essa postura deve permanecer em você, faça sol ou faça chuva, neve ou faça calor de 50 graus. Há uma postura que precisa ser mantida, que precisa permanecer nas nossas vidas. Muitas pessoas por aí dizem, não vale a pena fazer o certo. Muitas pessoas dizem, eu só me prejudico quando eu faço o certo. E eu quero te dizer nessa noite, que o que a palavra nos diz é que nós devemos fazer o certo, independentemente das consequências. Você seja prejudicado ou não. Você seja tido como tolo ou não. A palavra de Deus requer uma postura, e essa postura ela vale até o nosso último dia de vida aqui. Amém, queridos? No versículo 29, ele diz, do capítulo 1 de Filipenses, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de credes nele. Veja que Paulo está dizendo que existem aí dois níveis. O nível daqueles que creem em Cristo, aqueles que são salvos e alcançados e creem em Cristo, e o nível daqueles que creem em Cristo, mas que num momento de dificuldade, de tristeza, conseguem padecer por Cristo, conseguem sofrer por Cristo. E muitas vezes, amados, a vida vai requerer de nós sofrer por Cristo, em função dos momentos em que nós vivemos. O meu desejo para você é que 2017 seja um ano maravilhoso. O meu desejo para você é que as promessas do Senhor te alcancem todos os dias. Mas haverão dias maus. E a pergunta hoje aqui é o que você vai fazer nesses dias maus? Qual será a tua postura nos dias maus? Será que nos dias maus você vai abrir mão do teu devocional? Será que nos dias maus você não vai querer ir à igreja? Será que nos dias maus você vai se corromper por causa de uma proposta indecente? Será que nos dias maus você vai deixar os valores e os princípios na cabeceira da tua cama e você vai se embriagar, você vai para uma festa, você vai para ter contato com pessoas que não te trarão bem nenhum? O que você fará no dia mau? O que você fará com o teu cristianismo e com o evangelho que você tem aprendido no dia mau? Essa é a pergunta nessa noite. E eu e você precisamos estar prontos para padecermos por Cristo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Porque o cristão maduro é aquele que entende que o nome, sobre todo nome que ele carrega no peito, não diz mais respeito somente a ele, mas diz respeito a um reino, diz respeito a um testemunho, diz respeito a uma igreja que está há 2017 anos por aí. Diz respeito a algo que o Senhor está fazendo neste planeta. E quando nós então assumimos essa postura, há uma maturidade estabelecida em nós. Amém, queridos? O segundo significado de plantar com lágrimas está no Salmo 125, versículo 1. Abra lá a palavra de Deus. Salmos 125, versículo 1.
Plantar com lágrimas é confiar no Senhor. O texto diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Os que confiam no Senhor não se abalam. Os que confiam no Senhor encontram firmeza nas coisas do Senhor. Os que confiam no Senhor são aqueles que nos dias tristes não encontram porquê, mas encontram propósito. Os que confiam no Senhor são aqueles que acreditam que há uma história maior do que até aquele momento para encontrar uma resolutiva, encontrar uma solução, encontrar uma explicação para aquilo que está se vivendo. Amados, José é um ótimo exemplo para isso. Um homem que foi desenganado, vendido pelos seus próprios irmãos, desacreditado, um homem que foi colocado na cadeia em função de algo que ele não cometeu, injustiçado, mas que enquanto isso acontecia, estava sendo forjado nele algo que era necessário para mudar a história do povo hebreu. O texto diz, nós conhecemos a história, que quando José vai para o Egito, quando José é colocado como braço direito de Faraó, quando seus irmãos vão de encontro a ele e ali ficam, o povo hebreu se multiplica e a promessa de Abraão é cumprida. E nós precisamos entender que existem histórias do Senhor para serem feitas na nossa vida, que começou através de uma promessa de algumas gerações atrás. E talvez nós seremos uma pessoa pivô para essa história, para que ela perpetue, para que ela dê continuação. E muitas vezes nós viveremos uma vida que talvez não entendendo o porquê que acontecem as coisas que acontecem na nossa vida. Muitas vezes nós viveremos anos, dias, meses, situações onde nós não entenderemos o porquê que acontece, como acontece na nossa vida. Mas quando nós entendemos que a história não é nossa, é do Senhor. Quando nós entendemos que podemos permanecer e confiar no Senhor, nós então cremos que aquilo que o Senhor tem é maior do que nós mesmos. E por causa disso, nós então permanecemos e não nos abalamos. Amém? Houve uma vez, há um tempo atrás, onde uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, vamos tomar um café. Fui tomar um café com essa pessoa. E essa pessoa disse: olha, pastor, está acontecendo um negócio lá no meu trabalho e eu estou um pouco preocupado, porque eu estou vendendo um produto para este comprador e este comprador me ofereceu propina para que eu vendesse então para ele. Só que eu já falei que eu não faço essas coisas. E eu fui falar com o meu chefe não entendeu. E ele disse assim: pastor, e eu estou determinado, porque eu entendo o que é certo e eu entendo o que é errado. E se isso custar o meu trabalho, eu abrirei mão do meu trabalho. Eu estava do outro lado, yes, esse é o tipo de crente que a gente está tentando procurar por aí. Sabe, aquele que coloca em risco, que é inabalável, que não se abala nos dias maus. Aquele que não abre mão do seu caráter incorruptível que está sendo forjado. Porque no dia mau, ele bate o pé e diz: daqui dessa linha para frente eu não passo. Muitas vezes, os próprios valores e princípios bíblicos gerarão os dias maus na nossa vida. Muitas vezes, crer na palavra de Deus e viver segundo a palavra de Deus nos trarão desconforto, nos trarão infelicidades, nos trarão ruptura de relacionamentos, nos trarão situações onde nós seremos humilhados, confrontados, abatidos, perseguidos. E qual será a nossa postura nesse dia? Qual será a profundidade da nossa fé pela salvação nesse dia? Qual será o termômetro? O que o termômetro vai apontar
nesse dia, o termômetro de fé nas nossas vidas? Qual é o tamanho da onda que precisa para nos derrubar da presença de Deus? Ano passado, nós fizemos 3 casamentos. Mas nós também fizemos 3 velórios. A vida, meus amados, ela é de dias felizes e dias tristes. E o cristianismo serve para todos os dias. E é por isso que eu e você precisamos aprender a permanecermos inabaláveis no Senhor. É por isso que eu e você precisamos aprender um evangelho não só do dia de sol, não só do dia em que eu acho que eu estou colhendo coisas boas, porque qualquer plantador de semente sabe que é necessário permanecer perto daquela terra, mesmo quando olha para cima e ele não vê chuva. Mesmo quando a semente está ali prestes a se secar, em dias sem chuva, ele entende que ele precisa permanecer ali, porque ele sabe que algo pode acontecer. Algo pode acontecer. E é preciso permanecer para poder ver. Se nós pudéssemos fazer um paralelo do que se vê por aí nos dias de hoje, junto a essa imagem do plantador, nós veríamos pessoas constantemente cavando buracos, plantando sementes, aguardando por volta de 5 minutos, abrindo o buraco de novo, tirando a semente dali e indo procurar um outro lugar para cavar um buraco, colocar a semente, aguardar mais 5 minutos, tirar as sementes de volta dali daquele buraco e abrir um outro buraco num outro lugar por causa da falta de permanência. Precisamos aprender a permanecer no Senhor, amados. Inabaláveis. Não se deixe abalar. Não deixe com que as emoções e o calor do dia mal mexa com a tua fé. Ou se for mexer, que mexa para solidificar ela ainda mais. Em nome de Jesus. Amém? Tem alguém aqui? Glória a Deus. O terceiro significado da palavra, o terceiro significado de plantar com lágrimas, está em Isaías capítulo 40. Vamos abrir lá. Isaías capítulo 40. Nós vamos ler os versículos 30 e 31. Isaías 40, 30, 31 diz o seguinte: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos, o quê? Caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Plantar com lágrimas também é esperar no Senhor. Esperar. Diga para a pessoa do seu lado assim, olha para ela e diga, esperar. Olha de novo e diga, como é difícil esperar. Ah, amados, como é difícil esperar. Como é difícil esperar o dia bom. Como é difícil esperar algo para que haja mudança. Como é difícil esperar que as coisas aconteçam. Como é difícil esperar que aquele dia vai acabar para o outro dia começar de novo. É difícil. Existem dias que são difíceis, mas nós precisamos aprender a esperar, porque a palavra diz para nós que somente aqueles que esperam no Senhor. Aqui tem outro segredo, esperar somente também não serve de nada, né? Tem gente que chega assim, não, a gente está com aquele problema de relacionamento lá, a gente vai esperar.
Esperar não resolve nada. Mas quando se espera no Senhor, quando se deixa ser tocado pelo Senhor, quando você vai para o altar, quando você vai para o chão, quando você vai para a oração, quando você vai para a palavra, quando você se encontra com o Senhor, e você não só espera mais sozinho, mas você espera no Senhor, a palavra diz que serão renovadas as tuas forças. A palavra diz que nós então seremos renovados, será feito de novo as forças daqueles que estão no Senhor. E nós, esperando no Senhor, o Senhor vem com aquele bálsamo que só o Senhor tem. Só o Senhor tem. Quantos já tiveram essa oportunidade de estarem na presença do Senhor? Semeando com lágrimas, lendo a palavra de Deus, orando, clamando, e de repente, de uma hora para outra, o teu coração começa a se encher de contentamento. De repente, de uma hora para outra, o teu coração começa a se encher de satisfação na presença do Senhor. De repente, o teu coração começa a ser tomado por algo que você não sabe de onde está vindo. E o Senhor está te enchendo, porque você está ali. Senhor, derrama da tua presença, de repente o Senhor vem e derrama da presença dEle, e você ali se contenta no Senhor, porque o Senhor se torna o teu alimento naquele momento. Porque você não está mais esperando sozinho, mas você está esperando com o Senhor, no Senhor. E aí o renovo vem, e você espera um pouco mais, e você espera um pouco mais. Eu fico imaginando quantas vezes José precisou buscar ao Senhor para ser renovado. Eu fico imaginando quantas vezes José, desacreditado, desentendido do que estava acontecendo com a vida dele. Poxa, ele havia visto feixes se curvarem perante ele, ele havia tido visões, ele havia tido já uma direção do que aconteceria na vida dele, e de repente o caos instalado em volta dele por algumas vezes. Fico imaginando que de repente ele lá na casa de Potifar, sendo ali um homem de confiança, um homem que já estava fazendo as coisas, né? O texto diz que Potifar nem sabia o que ele tinha, só José sabia. De tamanha era a confiança. E de repente José batendo no peito dizendo, agora sim, agora eu entendi por que eu vim parar aqui, né? As coisas só vão melhorar agora, daqui para frente vai ser uma delícia. E de repente, a mulher safada de Potifar arma uma para ele, ele vai parar na cadeia. Ele fala, poxa vida, de escravo para prisioneiro agora. O que aconteceu? Aí de repente o copeiro, ele vê a oportunidade de novo. E o copeiro se esquece dele. Não é? Amados, a vida muitas vezes é essa. Mas quando nós estamos inseridos na realidade do Senhor, nós estamos inseridos num propósito divino. E aí vai chegar o dia. Eu não sei como vai ser para você. Eu não sei como vai ser para mim. Eu não sei, porque nós não sabemos, e essa que é a beleza toda, é por isso que nós devemos confiar no Senhor, é por isso que nós devemos esperar no Senhor, é por isso que nós aprendemos a padecer no Senhor, porque no Senhor, nós estamos seguros. No Senhor nós estamos seguros, porque o Senhor olha para onde nós estamos colocando as sementes, e Ele olha que as nossas lágrimas estão regando aquelas sementes. Porque regar também é do homem, mas o crescimento quem dá é Deus. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. E o crescimento, quem dá é Deus, na medida em que Ele quer, da forma em que Ele quer e no tempo que Ele quer. Essa palavra crescimento, do grego, significa autômatos. Vem do autômatos, que significa o automático. É algo que por si só dá o crescimento, mas é controlado pelas mãos de Deus, porque quem dá é Deus. Então, amados, não se esmureça.
Não deixe o dia mau roubar a tua fé. Escute o que eu estou lhe falando. Talvez hoje você esteja aqui dizendo, poxa pastor, as férias foram incríveis, eu estou vivendo dias incríveis, esse ano será incrível. E eu estou aqui para te dizer amém, glória a Deus. Glória a Deus, esse ano vai ser uma bênção. E que seja cada dia melhor. Mas, somente mas, se houver um dia mau, não desista. Se houver um dia mau, não jogue fora o que está acontecendo. Se houver um dia mau, não deixe de crer e permanecer no Senhor. Não deixe de padecer por Cristo, não deixe de confiar no Senhor e não deixe de esperar no Senhor. Em nome de Jesus, igreja, que nós possamos ser maduros, porque isso é maturidade. Que nós possamos encontrar as nossas forças no Senhor e permanecermos em nome de Jesus. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Saiba que eu te amo. Saiba que eu acredito que os dias serão os melhores. E eu creio e eu deposito a minha fé nisso. Mas eu também quero que você seja maduro, para que o vento não te leve de uma doutrina para outra. Para que o leitinho não sacie mais a tua fome, você queira alimentos sólidos. Para que você esteja pronto para ser fiel ao Senhor nos dias maus também. Em nome de Jesus. Amém?